O meu nome é doutora Simone Oncala, eu sou neuropsicóloga e estou fazendo essas lives falando um pouquinho do humano das pessoas, do sofrimento e levando em conta também essa questão da pandemia. E hoje eu pensei em falar um pouco a respeito do que todo mundo fica indagando, né? O que é normal, o que é patológico. E a gente percebe por muitas vezes que estamos no fio da navalha. Mas, como sempre, né, para a gente poder ter uma ideia de como essa questão do patológico foi concebido, né, até os dias de hoje, eu sempre gosto de contar um pouco a historinha. A gente precisa entender o homem dentro da sua história, né? Antigamente tinham visões mais severas, outras mais românticas a respeito do que chamavam de loucura, né? A patologia, os transtornos mentais, eles não eram esquadrinhados, né? Eles não eram identificados, eles por vezes não conseguiam reunir um conjunto de sintomas para determinar, né, esse tipo de transtorno, aquele tipo de transtorno. Porém, antes, né, do mundo se modernizar, a loucura já existia. Muito, né, nos primórdios, eles eram vistos como pessoas místicas, mágicas, que traziam notícias do divino. Né? Eles eram andarilhos e contavam as suas histórias. E as pessoas ouviam eles. E não era um grande mal. Né? Essas pessoas, elas eram ouvidas, sim. Naquela época, a lepra que era o castigo dos céus. Né? E veio também depois a época da Inquisição, então os loucos eram vistos como bruxos, como tendo algo do demônio, e eles eram queimados. Então a loucura sempre causou um mal-estar muito grande nas pessoas, até por não entendê-la e também por tê-la muito próxima. A loucura é ameaçadora. Nós falamos aqui do Covid, que parece que ele está rondando, está ao nosso lado e a qualquer momento nós podemos ficar acometidos por essa doença. A loucura, ela é vista dessa forma também. Mas aí foram se passando o tempo, no século XVII ocorre o nascimento da psicologia, né? Então o grande pensador, o Christian Denker e outros começaram a estudar o sofrimento humano, né? Porque eles percebiam que dentro daquele quadro que eles chamavam de loucura, tinha o sofrimento. Já no século XIX, né, Freud difundiu psicanálise, mas no início, o estudo, né, da psicologia, da doença mental, ainda tinha moldes, né, das práticas médicas. Mas desde essa época, a loucura começou a ser silenciada. Né? Quando eu uso aqui o termo loucura, eu estou abrangendo todos os transtornos mentais, porque é assim que eles eram chamados. Né? E era visto como muitas vezes perversão, mas o mais interessante de tudo é que tipos de comportamento eram sempre atribuídos à loucura. Né? Então, também no século XIX, início do século XX, negros, mulheres eram internados em manicômios porque desobedeciam o Senhor, porque a mulher desobedecia o marido, ela queria ir embora porque ela estava sendo maltratada. Então, tudo que fugia ao padrão estabelecido naquele momento histórico já era classificado como loucura. E aí eu trago o questionamento. Em cada época existem padrões, concepções diferentes. E aquilo que foge à regra é chamado de loucura. E como que a gente vai lidar com isso? Então quer dizer que
Um negro pode levantar a sua voz quando ele tem razão. Uma mulher pode ir embora da sua casa com os filhos quando ela está sendo maltratada hoje. Então, o que estamos fazendo hoje, que é considerado como loucura, e que daqui a uns anos não será mais? E isso que começou a me preocupar bastante, né? Porque as normas, as instituições, né, o direito, as escolas, hospitais, fábricas, né, sempre começaram a constranger o indivíduo para que seu comportamento fosse modificado, suas ideias também, etc. Ele precisava se silenciar, e até hoje precisamos nos silenciar. E essa comparação histórica que eu estou fazendo, mudaram algumas coisas, mas a forma como lidamos com os transtornos mentais ainda está muito comprometido. Desde aquela época era avaliado como se vestia, como se portava, como se reagia, porque tinham que ajustá-lo à ordem da sociedade. Tem alguma coisa diferente hoje? Então, hoje eu trouxe muitas perguntas. Eu vou trazer mais perguntas do que talvez ideias, né, para lidar com transtornos mentais. Não. Nós vamos precisar repensar sobre as pessoas, a fragilidade das pessoas. Quando falamos em épocas, nós temos que levar assim em conta que esses conceitos, até de transtorno mental, vão se mudando. Né? Hoje, se eu tenho mania de limpeza, eu tenho toque. Né? E eu percebi assim que as pessoas, de certa forma, elas já dão nome, elas conhecem os nomes dos transtornos. Hoje, talvez de uma forma um pouco mais sutil, mas ainda atuamos dessa forma. Só mudar os tempos. As pessoas sofrem das mesmas coisas. Temos padrões e verdades instaladas disfuncionais ainda em relação ao sofrimento do outro, ao jeito do outro, ao comportamento, às ideias do outro não temos. E começaram a discutir muito sobre isso. E a classe médica, né, a Associação de Psiquiatria, ela começou a desenvolver, a fazer algumas reuniões, trazendo médicos de todas as regiões do mundo, em alguns simpósios, em alguns congressos, para discutir, né, e tentar entender melhor cada transtorno. E o que aconteceu logo de início foi só classe médica. Eles até chamaram os psicanalistas, mas eles iam muito de encontro à classe médica. E eles não foram, e pena que eles não foram, porque o subjetivo do ser humano não foram discutidos nessas reuniões. Veja só esses manuais de classificação de doenças, né, e transtornos psiquiátricos, ou mesmo de doenças. Nós já estamos no CID-11, nós estamos já no DSM-5. E o muito interessante é que o DSM-5, atualmente, ele traz um pouco de um olhar mais humano e mais subjetivo. E algumas pessoas dizem que ele precisa ser revisto, porque ele está um pouco fluido. E à medida que vamos pensando, né, no momento histórico, o pessoal da minha geração anterior, principalmente quem estudou em grupo escolar, lembra, tinha a época do Fordismo, onde tudo era extremamente dito, normatizado, né? Lembra, tinha a família Doriana, papai sabe tudo. Daí veio a modernidade, e os tempos de modernidade, ele veio com uma
ordem disciplinar muito rígida. No entanto, até as estruturas dos prédios, a arquitetura era feita da mesma forma, né? Se você pegar o Hospital Matarazzo, todas as escolas dos bairros, escolas públicas, hospitais, eles têm essa construção quadrada com alas e corredores, com um vão no meio, que é para você conseguir manter a ordem e a disciplina. E isso foi se transformando também nos tempos agora pós-moderno. E as pessoas querem mudar as estruturas, fazerem prédios, construções com propostas diferentes, Niemeyer, etc. E não quer que o sujeito muda, quer manter ainda o controle. Agora somos vigiados por câmeras. Né? Sorria que eu estou te filmando. Então veja como sempre essa questão, né, do normal e do patológico, ele tem uma implicação muito grande com as questões da sociedade. Normalmente a sociedade classifica isso. E geralmente você entende o sofrimento do outro pela sua própria perspectiva. Boa noite, João. É muito difícil você ter essa capacidade de empatia, né, de se colocar no lugar do outro. Você não vai enxergar ou sentir igual ao outro, mas você pode respeitar o que o outro está dizendo ou o porquê que ele sofre daquela maneira. E aí trouxeram alguns conceitos, né, atualizados sobre saúde, né, que saúde é um estado de completo bem-estar, físico, mental e social. E não somente a ausência de uma doença ou enfermidade. É a questão do bem-estar. E o que a gente percebe é que nós estamos transformando em patologia os nossos problemas comuns do nosso dia a dia. Será que os nossos males, né, da nossa história, das nossas vivências, será que necessariamente eles terão que ser resolvidos só pela ciência? E aí que vem o questionamento. As pessoas falam, veja, na época do Fordismo, né, do início da modernidade, eles davam remédios para a criança ficar quieta. Então, eles medicavam para normatizar o comportamento dessas pessoas. Hoje já não, né? E hoje já a medicação, a terapia medicamentosa, ela está muito avançada. Antigamente, as pessoas tomavam uma medicação psiquiátrica e ela atuava no sistema nervoso central, ela mexia com todos os neurotransmissores e as pessoas tinham muitos problemas e efeitos colaterais. Hoje não. Mas não está aí o problema, porque o médico está aí. O médico está aí para dar diagnóstico, o médico está aí para medicar, caso seja necessário, caso a pessoa esteja tendo muitos prejuízos em relação ao momento que ela esteja passando, ou muito sofrimento. E as pessoas têm uma tendência a culpar médicos, a medicina, as medicações. As pessoas são levadas ao consultório do médico por quem? Pelos familiares. A grande maioria dos médicos, se a pessoa ou é uma criança pequena, ou a pessoa está muito enferma ou confusa, eles são medicados de acordo com o discurso do familiar. Quem é que leva para tomar medicação? E aí eu comecei a fazer alguns questionamentos a respeito disso, né, do quanto que a família, as pessoas que convivem conosco, elas têm
um grau de intolerância muito grande daquilo que é diferente. Nós não lidamos muito bem com a nossa dor e pessimamente com a dor do outro. Outro dia eu estava vendo um vídeo de um colega que ele falava, ele pôs assim, tudo que um depressivo não deveria ouvir. Aquela coisa, você é fraco, coragem, você precisa ter fé, otimismo. Você precisa deixar isso para lá, tudo isso é bobeira, deixa isso para lá. Você precisa sair, você precisa se divertir, você precisa fazer diferente. E o acometido de algum transtorno, ele começa a se enfraquecer mais, começa a ter um sentimento de impotência muito grande. Ele começa a ter conflitos, porque chovem críticas. E nesse embate começa o duelo. Então, em todas as relações interpessoais, seja marido e mulher, né, pais e filhos, no emprego, a diferença do outro, né, ela estabelece um duelo. Você não deveria pensar assim, você não deveria agir assim, você não deveria fazer assim. Se instala a crítica, né? Você já por vezes caracteriza a personalidade do outro, isso se não atribui o nome de transtorno, e provavelmente você não entende por que aquela pessoa está passando por aquele momento de fragilidade, e você às vezes acusa tanto ou negligencia tanto que ela começa a engolir o seu sofrimento. E aí, quando que a gente percebe que alguma coisa de errado está acontecendo com a gente? Então, nós precisamos ficar atentos conosco, com os nossos familiares e principalmente com as crianças pequenas. Qualquer tipo de malcriação ou de irritabilidade, ou se ela não quer dormir, ninguém percebeu se ela não está conseguindo dormir, ela não consegue comer alguns alimentos e ela é forçada a comer alimentos, porque ela tem que entrar dentro da ordem. Tudo da rotina dela precisa se encaixar como um quebra-cabeça. Cada peça certinha ao lado da outra. A gente começa a perceber que alguma coisa está fora do que nós chamamos de bem-estar, né? Porque é difícil você estar triste, por exemplo, e você estar deprimido, ou você ser um depressivo. E temos que estudar o outro, que está ao nosso lado, como que ele é. Cada um tem características e personalidades diferentes, resiliência diferente, capacidade de tolerar a frustração, de aguentar as coisas, às vezes até de entender. Só que as pessoas não podem ser diferentes, porque elas incomodam, elas fogem à regra, elas fogem à norma. E aí tudo que é a essência da gente começa a virar sofrimento, porque a gente deixa de ser. E nós sabemos o quanto que a afetividade, ela influencia na nossa construção. E o quanto, às vezes, somos negligentes com a dor de um irmão, de um pai, de uma mãe, de um filho. E aí, nessa questão das normas de saúde, então o que a gente percebe dentro de um transtorno e que é isso que precisamos ficar ligados? Quando existe um mal-estar frente a alguma situação de perda, de morte, alguma circunstância, você padece. Então, tristeza, medo, ansiedade, tudo isso são sentimentos do humano
E ele sente frente a algumas dificuldades. E sempre precisamos ver, assim, até que ponto esse dia a dia dele, com toda essa gama de sentimento, não está sendo disfuncional para ele, não estranho para o outro. Lógico que o sentimento do outro, as ideias do outro são estranhas para você. Mas até que ponto a gente vê que ele está padecendo com as próprias coisas dele? Ele não está bravo com alguém que falou alguma coisa, ele não ficou com medo de um carro que subiu em cima da calçada, não. Ele começa a ter essa gama de sentimentos dentro dele que ele não consegue entender o que se passa dentro dele. É um mal-estar generalizado. Sempre com uma certa cautela, nós temos que ver até que ponto esses sentimentos estão trazendo prejuízos. Há quanto tempo isso está instalado? Às vezes eu escuto relatos de pais assim, mas ele é assim desde pequeno. Ele é fechado, ele não esboça um sorriso. E isso, de certa forma, não foi cuidado, não foi visto. E aí, muito mais sério que eu vejo, que as pessoas falam assim, agora tudo é transtorno, vai lá no médico que medica. Gente, ainda bem que tem um médico. Eu fico chamando um pouco a atenção de como que a gente cuida de doenças orgânicas e como que a gente cuida de doenças mentais. Se uma criança, desde pequenininha, ela tem crise de bronquites, então ela vai ao médico, ela faz inalação e o médico passa uma série de recomendações. Olha, tira a cortina do quarto, nada de bichinho de pelúcia, tira o tapete. Se for viajar, leva a roupa de cama, para não ficar com aquele cheiro de mofo guardado dos armários, de maresia. E os pais cuidam dessa bronquite com o maior zelo. Até o marmanjo tem 1,80 m. Agora, da mesma forma, se essa criança tem alergia à lactose, se essa criança desenvolve uma diabetes na infância, injeção todos os dias, toda a alimentação da casa é trocada, é feita com o maior cuidado. Olha como cuidamos, né, das nossas enfermidades. E ninguém olha para os transtornos mentais. Então, se é uma criança que sempre se isola, é uma criança que está com atraso de fala, é uma criança que fala igual cebolinha, é uma criança que está tendo dificuldade na escola, um embotamento afetivo muito grande, crises de ira, de raiva, muita irritabilidade. Ela tem que entrar no eixo. Ela não tem que nada. Todos nós nascemos com calcanhar de Aquiles. Então, um é bronquítico, o outro, se come alguma coisa, tem problema no estômago, o outro no intestino, o outro vira e mexe, tem enxaqueca. Todos nós temos o nosso calcanhar de Aquiles. E nas nossas questões emocionais também. Na nossa personalidade também. Só que ninguém aceita. Se você sai fora do padrão, você tem um transtorno, você é louco. E ninguém cuida. Então, você não, às vezes, ter empatia, não reconhecer, talvez nem querer escutar, ou levar ao médico para tomar uma medicação, eu não estou criticando nada disso. É o que temos para hoje. O que eu estou chamando a atenção é como, desde pequeno, ninguém respeita
as suas fragilidades, você não pode ser frágil. Ninguém toma cuidado com isso. Ninguém deixa de gritar por causa disso. Se você tem um caninho instalado para hidrocefalia, para escoar essa água, é uma enfermidade, um pai vai lá e dá um tapão nessa região? Não, ele tem hidrocefalia. Posso complicar, inflamar todo esse encanamento. Agora, se você é frágil, agora, se você se mostra com uma dificuldade de falta de tolerância, se você se mostra inquieto, você leva um tapão. Então, desde tempos remotos da história, desde as histórias das famílias, nós desde pequenos, dentro do seio familiar, dentro da escola, você nunca é ajudado, você nunca é visto. Ninguém senta com você e fala: o que você está sentindo? Como que eu posso te ajudar? Não, você não pode ser assim, você não pode agir dessa maneira. Veja, você está sempre aí nos cantos, você é antissocial. Ou então, olha aí, você é bocudo. Ninguém vai entender o porquê essa pessoa tem uma certa falta de paciência, tem uma agitação muito grande. Ou tem pessoas que já nascem depressivas. E fala: isso daí é jeito dele. Só que ele fica lá esquecido. Ele não dá trabalho, ele fica quietinho, sentado lá no fundo da sala de aula, rezando para o professor não chamar. Ele não abre a boca o dia inteiro. E aí, como ele é educadinho e ele não está enchendo o saco da família, ninguém o enxerga. Então, nesse tempo que estamos juntos, nesse isolamento social, eu comecei a perceber que as pessoas começaram a se olhar. E até os argumentos de quando me procuram na terapia, as histórias são diferentes. Olha, eu tô achando que ele está depressivo, mas sabe, ele sempre foi assim. Ou então, olha, ele tá muito agitado, tá sempre com o choro eminente, muito nervoso, mas sabe, ele sempre foi um bebê agitado. Ele não dormia, ele chorava, ele é assim desde pequeno. Agora que as pessoas estão parando para pensar que quando um sujeito adoece, ele já vem com dificuldades de idade remota e nunca ninguém o olhou. A gente sempre ensina que ele não devia ser assim, não devia fazer assim. Mas a gente nunca teve essa empatia de falar: fulaninho, o que está acontecendo? Por que você está nervoso? E essa questão, né, da família, da norma, daquilo que tem que ser, eu já falei isso aqui algumas vezes, eu já recebi crianças que estavam no grau de irritabilidade, com rompantes de ira, de quebrar tudo. E ela veio porque a criança ou adolescente estava ficando louco. E quando você começa a analisar, ele é o megafone da loucura da família. Ele é o único que não quer seguir aquele modelo que ele acha fracassado, hipócrita ou doente. Então, se ele foge aos moldes, ele é o louco. Então, a gente precisa questionar muito o que é loucura. A gente precisa questionar muito o que é doença. Quando a pessoa chega num estágio de síndrome do pânico, depressão, tudo, não adianta, ela vai precisar de terapia, ela vai precisar de medicação, não tem jeito. O que eu chamo a atenção é porque há tanto tempo aquela pessoa está padecendo, ninguém viu, ela não se deu muito conta porque a loucura precisa ser silenciada, a diferença incomoda o outro.
A doença do outro te incomoda? Porque a loucura tem isso. Sabemos, por estudos, que talvez um dia por outro você possa ter um surto e ficar louco. Alguns mais, outros menos, mas ninguém foge disso. Então, a loucura do outro, quando vemos a loucura no outro, a gente fica com um certo medo da nossa loucura. A primeira coisa que a gente se questiona, mas eu não sou assim, né? Ou então ele tá pior que eu, não é? Então, quando falamos em normal e patológico, existe uma distância aí penha-lapa. A gente precisa questionar o que é dito como normal, o que é o normal, é o bonitinho, é o quadradinho, é o certinho, é a família doriana, é você se calar, é você ser bem educado, é você não dizer não, é você não poder correr atrás dos seus sonhos, porque isso é loucura. Outro dia eu estava escutando o professor Karnal contar a história de um velhinho que pegou todo o fundo de garantia de uma vida de trabalho e mais a aposentadoria do mês, e ao invés dele, aquele mês, acertar o plano de saúde dele, ou fazer uma poupança para ele gastou todo esse dinheiro para assistir o Mundial do Corinthians lá em Tóquio. E todo mundo chamou o velhinho de quê? Ele está ficando louco. Talvez tenha sido a melhor coisa que ele fez na vida dele. Foi essa loucura. Então, tem algumas coisas que eu gostaria de questionar com vocês, né? Então, algumas frases que eu chamo de pérolas, e que faz com que possamos refletir um pouco a respeito de como nós lidamos com aquele que está ao nosso lado. Que por mais que eu seja terapeuta e eu há 33 anos já atendi muitas pessoas, o que mais eu pude observar é como as pessoas enxergam aquela pessoa cometida por um transtorno mental. Então, o que nós precisamos questionar mais? Questione melhor a escola do seu filho. Ela está trazendo benefícios emocionais para ele? Ou ele está lá porque ela é a melhor do ranking daquelas que ingressam as pessoas no vestibular? Teu filho está feliz dentro da escola? Questione os diagnósticos. Tente entender o que você tem, o que o seu próximo tem. Questione a educação, de como ela avalia as pessoas. De como ela avalia o desempenho da pessoa, que também fica esquadrinhando em médias. Bom aluno, mau aluno. Ainda bem que agora não tem, né, a fila do coelho, a fila da tartaruga, porque antigamente tinha. Questione também o que é ser forte. Ser forte é fingir que você não tem nada? Questione se realmente está sendo honesto com os seus sentimentos e com os sentimentos de quem está ao seu lado. Nós precisamos ter muito cuidado com uma coisa, que é quando, por meio daquilo que é bonitinho socialmente, nós ficamos cegos. Tudo que te agrada te engana. E tudo que te desagrada te faz pensar. Cuidado com as suas escolhas. Ao se deparar com um conflito entre, né, o eu
e o outro, antes de julgar, gente, use esta pergunta. O que o outro está sentindo? Por que ele está tão transtornado? E você pensando junto, aquilo que passarem para vocês de isto é o normal, este é o melhor caminho, façam a pergunta com a palavra sábia. Será? Ah, mas eu não estou aguentando mais o meu emprego porque aquele meu chefe é um boçal. Será? Escuta o outro, faça o outro pensar. E a gente tem a mania de ter, nós temos algumas, além, né, de falar assim, nossa, ele tem toque, nossa, ele é depressivo, nossa, ele é louco, nossa, ele é psicopata. A gente já atribui, né, nós temos toda a classificação do DSM-5 na cabeça, né, a gente só falta falar um numerozinho da doença. Então, a própria patologia, ela já está instalada na linguagem do cotidiano. E nós temos aquelas frases pérolas, nossa, olha que louco, né? Olha o que ele fez naquela viagem, olha o que ele falou, olha o que ele comprou. Você parou para pensar assim, eu faria diferente, mas será que ele está errado? Será que eu estou de todo ao certo? Será? Eu tinha um professor que ele falou que o maior indicativo de loucura é quando a pessoa tem certeza. Eu tenho certeza que eu sou Jesus Cristo, eu tenho certeza que eu sou Joana d'Arc. Então, o louco é aquele que tem certeza. Quando uma pessoa chega extremamente transtornada e ela fala para o médico, eu acho que eu estou ficando louco. Isso já é uma prova de insanidade. Você está questionando como é que está a sua sanidade mental. Veja só, é um indicativo. A dúvida. Então, usar o será? Será que é assim mesmo? Será que é isso mesmo? Me explica isso melhor. Será que você não fica muito quietinho porque você está se sentindo mal com alguma coisa? E a gente vê que essa coisa do normal, do normatizado, deixar tudo bonitinho com o outro, quantas crianças que sofreram violência física e sexual tiveram que se calar porque a família, os outros não saberem, colocava pano quente e tratava o agressor de uma forma como se nada tivesse acontecido, porque isso não podia ser ventilado. Isso é de deixar a criança louca. Nós deixamos os nossos próximos loucos com essa questão de normatização. De escola também. De que você tem que ser igual ao outro aluno. Se o aluno vem com um trabalho extremamente inferior, você precisa se preocupar com ele, o que está acontecendo com ele, que ele não conseguiu render ou ele não conseguiu aprender. Não, o professor escreve, começa a canetar tudo de vermelho e manda para casa. Aí ele sofre também pressão em casa. Tem muitas escolas que chegam para os pais e falam assim, olha, tá impossível, a gente não está dando conta, ele precisa ir para um psicólogo, para uma psicopedagoga. Por quê? Porque a pressão começa de lá de cima. A sala de aula, a escola começa a pressionar o professor porque a escola está querendo puxar do aluno, trazer questões de vestibular, e os alunos não têm nem maturidade para lidar com esse tipo de interpretação de texto, aí eles vão mal. E aí a direção cai matando em cima dos professores. E aí os professores ficam muito preocupados porque não estão correspondendo à expectativa, eles chamam
cai matando em cima da criança, e chama os pais e fala, ó, você precisa dar um jeito, ele não está conseguindo acompanhar. E os pais não questionam. Então você tem que levá-lo num terapeuta, você precisa levá-lo num psicopedagogo, porque olha, ele não está conseguindo. Veja, a pressão da direção, junto com a pressão do professor, que vai pressionar os pais, tudo isso vem na cabeça da criança. Ela é o patológico. Então a gente precisa questionar o porquê que algo está dando errado com a pessoa. É normal ou é patológico? É um pedido de socorro ou é uma falta de habilidade? E aí vem todas aquelas coisas, né? Você tem que se vestir assim. Você não escolhe nada, você não tem querer. Você tem que frequentar aquela escola porque ela é melhor. Olha quantas que ela colocou lá no vestibular. Você tem que fazer inglês, você tem que fazer exercícios, você tem que fazer caminhadas, você tem que fazer curso. Você está engordando aí no isolamento social. Você deve estar muito ansioso. Quem não? Mas você não se sente sozinho? Você fala, não estou dando conta, não estou me saindo bem. Eu estou lenta no meu trabalho, eu estou engordando. Eu, às vezes, eu fico triste. Eu estou me sentindo sozinho. Caramba, você queria se sentir como nesse isolamento social? Eu só penso em comer. Escuta, tem alguma outra coisa? Tem gente que não está podendo nem namorar. Come, assiste televisão, trabalha. E preocupada com os gastos. E nós sabemos que o estresse, ele altera toda uma questão hormonal que faz com que você sinta a necessidade, às vezes, de comer mais doce. A gente sabe que comer doce está muito ligado com o afeto. A gente sabe também que comer muito carboidrato é quando a gente está se sentindo exaurido, sem energia, porque o carboidrato traz energia. A gente não come muito à toa, não. E a gente precisa se respeitar nesse momento. De agora começaram a aparecer as fragilidades. E nós começamos a ficar transparentes. Eu acho que nós não estamos doentes, nós estamos transparentes. Olha aí, gente, isso daí somos nós. Isso aí somos nós somos frágeis. Ninguém olhou por nós antes, ninguém percebeu isso. A gente não deu conta porque a gente tinha que corresponder expectativas. Exatamente, Ana Maria Munhoz, né? A medicação na década de 60, de 70, era dada para as crianças ficarem quietas. Era sossega-leão, ela era usada como sossega-leão. Até a própria Ritalina, que hoje é funcional para uma criança que tem déficit de atenção, era dada para as crianças ficarem quietas, calmas. Doutor, você precisa me dar um medicamento aí para essa criança ficar calma. E até hoje é assim. Quantas vezes pacientes meus que estão sendo medicados, só que estão com uma dinâmica familiar péssima, e ele está se rebelando. A mãe chega como no consultório do psiquiatra? Sem falar nada para mim. Leva ao psiquiatra novamente, sem pedir para mandar um parecer, falar como está o processo terapêutico, que eu já sei por quê. Ela não aguenta. Então ela chega, doutor, está impossível. Ele isso, ele aquilo, tudo. O médico escuta tudo isso, o que ele faz? Aumenta a dose de Rivotril, aumenta a dose de Risperidal. Aí vem o paciente, naquela semana, tentando se adaptar com aquela nova forma. Lógico que ele vai ficar quietinho, ele vai ficar um docinho de coco. Nós sabemos que as altas doses de algumas medicações e de uso contínuo mexe com memória, com uma série de coisas. Então, o terapeuta tem que estar atento a isso. O médico não pode medicar as pessoas por discurso dos outros.
tem que ir bem devagar, experimentando e fazer sempre a pergunta: o pai dessa criança está me falando isso? O marido dessa mulher está me falando isso? Usar aquela pergunta: será? E as pessoas não gostam disso. Porque assim, você não pode ter espaços próprios, você tem que ocupar os mesmos espaços dos outros e fazer as mesmas coisas dos outros. Você tem que ser xerox do bonitinho. Porque assim você vai ter sucesso, assim você vai ser admirado e não vai encher o saco de quem está do seu lado. Então, o que é normal e o que é patológico? O normal e o patológico, eles estão ao lado do será. E hoje eu conversando com uma outra psicóloga, a Gabriele Peduto, que sabe tudo de Jung, e eu gosto bastante de escutar algumas coisas dele. E aí ela pediu para eu ler um artigo, falou, poxa, leia as coisas que James Hillman fala. E eu entrei lá e achei a psicopatologia como uma experiência da alma. Falei, poxa, que legal. E aí eu li e falei, poxa, há quanto tempo ele escreveu isso? E que legal, faz pensar muito. E eu queria falar com vocês, terminar um pouco isso, porque hoje eu quis trazer essa questão, eu não vim aqui dizer o que é normal, o que é patológico. Eu não sei, você sabe? Quando você está sendo normal ou patológico? Não, você está sendo você. E aí eu li e mandei um resuminho para ela daquilo que eu tinha entendido. E eu vou ler aqui para vocês. A patologia é do humano. Num grau mais intensificado, mas é do humano. Não olhe com estranheza o outro que está tendo um transtorno mental. Vallon já falava sobre as deficiências. Ele falava o comportamento, as dificuldades de movimento, as ideias dos deficientes não são deficientes, são do humano, só que de um estágio remoto do bebê, talvez da primeira infância, mas é do humano. O deficiente não tem nada de diferente de você, só ocorreu um atraso. E a gente olha para o deficiente como diferente. E a gente olha para a pessoa que está com algum tipo de transtorno mental como incapaz, como diferente. Né? Então, a patologia é do humano. A loucura é do humano, é minha, é sua. Por isso que a gente não pode desprezar o doente mental, o deficiente mental, porque lá tem um pedaço, aquilo lá tem um pedaço aqui dentro nosso. Talvez a gente conseguiu se dar bem e talvez o outro era um pouco mais frágil e não conseguiu. Né? Então, veja, a patologia ela faz parte das vicissitudes do humano. Você esquadrinhar uma pessoa e dizer é só isso que ela é, então ela só tem o toque, ela só tem o autismo, ela só tem a deficiência mental, isso daí é esquadrinhar o sujeito, isso daí é uma ficção científica. Mas ninguém cuida e acolhe a doença mental, a loucura, as dificuldades do outro. A gente só cobra deles. Ou traz um tratamento terapêutico
ou medicamentoso para modificar o ser e não tratá-lo na sua essência. Então, quando apresentam algum tipo de tratamento, venha novamente com aquela pergunta: será? Investiguem. Vamos agir com respeito com a pessoa. E ninguém cuida e acolhe a loucura, né? Assim como as viroses. Todo mundo cuida das viroses, todo mundo cuida da diabetes. Todo mundo toma um extremo cuidado para não pegar gripe. O primeiro sinal de gripe ou garganta inflamadinha correm ao médico. De bebê, quando alguém apresenta algum tipo de sofrimento emocional, mental, algum tipo de transtorno, alguém leva assim pequeno ao médico para cuidá-lo? Não. Patologia do humano, Kátia. Eu, tu, eles, nós, vós, eles. Né? Então, o que eu penso assim, da mesma forma que a gente cuida da higiene, da possibilidade de pegar o coronavírus, cuida da sua fragilidade, acolhe a fragilidade do outro. O outro não está bem, ele está tossindo, leve ao médico. Ele está tristinho, vamos ver também o que ele tem. Dá para a gente cuidar de doença mental igual? Dá para a gente socorrer da mesma forma? Ou a gente só tem que mandar a pessoa silenciar? Da mesma forma que temos medo do coronavírus, nós temos medo da doença mental, porque você pode ter também. Alguém te garante que nunca você vai ter? Veja só, 25% da população tem um transtorno mental. 13% das crianças, em algum momento na sua escola, da sua história, apresentou um problema de transtorno mental. Nós sofremos disso sim também. Então, nós temos que administrar, em relação ao normal patológico, que nós estamos no mesmo barco. E a gente fazendo o questionamento, estando atentos e empáticos para quem está ao nosso lado, a gente tendo espaço para falar o que pensa e o que sente. A diferença necessariamente não agride ninguém. Por que você se sente tão agredido com o outro que pensa diferente? Então, na medida que a gente conseguir administrar tudo isso, nós nos tornaremos mais generosos. E todo o questionamento que eu trouxe hoje foi para isso. Precisamos ser mais generosos. Não vim falar aqui de nenhum tipo de doença mental, mas de questionarmos a questão do normal, do que é patológico. Porque, por vezes, eu vejo eles fazerem assim, um ocupar o lugar do outro. Ok, pessoal? Então, um beijo grande para vocês e obrigada por todos por estarem aqui. Até a semana que vem.